Bom dia! Segunda-feira, 21 de abril de 2025. O mundo se despede do Papa Francisco, que faleceu na madrugada de hoje em Roma. Francisco, que vinha se recuperando de uma pneumonia, faleceu às 7h35, horário da Itália, às 2h35 aqui no Brasil, conforme comunicado lido pelo cardeal Kevin Giuseppe Farrell Carmelengo da Santa Sé. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Nós vamos direto para Roma com nossa correspondente Danúbia Gleiser, que tem as últimas informações. Bom dia, Danúbia. Bom dia. O anúncio da morte foi dado na capela da Casa Santa Marta por Sua Eminência, o cardeal Kevin Farrell, que disse que toda a vida de Francisco foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. O cardeal expressou também que, com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, e foi eleito Papa no conclave de 2013, depois que Bento XVI renunciou ao pontificado. O religioso jesuíta tinha 88 anos e foi o pontífice de número 266 na história da Igreja Católica, sendo o primeiro latino-americano. Eu volto a qualquer momento em nossa programação para trazer informações do funeral e das despedidas da Igreja ao Papa Francisco. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Líderes mundiais também lamentaram o falecimento do Papa Francisco. O vice-presidente americano J.D. Vance, que visitou o pontífice neste domingo, disse que seu coração está unido ao de milhões de cristãos que amavam Francisco ao redor do mundo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou o falecimento do pontífice, dizendo que ele inspirou milhões de pessoas para além da Igreja Católica, com sua humildade e amor pelos menos afortunados. Ela enfatizou dizendo: "O legado de Francisco vai continuar a guiar-nos para um mundo mais pacífico e compassivo." E o presidente argentino Javier Milei disse que a terra natal do Papa Francisco lamenta profundamente a sua partida. Milei disse ainda que o Papa se destacou por sua luta pela vida desde a concepção e por ser promotor do diálogo interreligioso e de aproximar os jovens da vida espiritual e virtuosa. Líderes da região Ásia-Pacífico manifestaram pesar pelo falecimento do Santo Padre. Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, disse estar profundamente triste e apresentou suas condolências aos milhões de católicos pelo mundo. O líder australiano Anthony Albanese disse em declaração no X que une sua oração à de todos os católicos e pediu descanso de Francisco. José Ramos Horta, presidente do Timor-Leste, com o qual Francisco esteve em setembro do ano passado em sua mais longa viagem internacional, disse que o Papa deixou um legado de compaixão e uma lição especial para seu país. Arquidioceses de todo o Brasil emitiram comunicados de pesar e destacaram o legado do Papa Francisco. A repórter Aline Mércio tem mais informações. Bom dia, Aline.
Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. No Brasil, as arquidioceses já manifestaram pesar pela morte de Papa Francisco. A Arquidiocese da Paraíba lembrou da simplicidade e cuidado com os mais pobres que tinha o Papa Francisco e de como conduzia a Igreja com misericórdia. A Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, disse receber a notícia com pesar, mas com esperança na vida eterna. A Arquidiocese de Belém do Pará lembrou que Papa Francisco foi exemplo de humildade e sempre atento às periferias espirituais e sociais, e que demonstrou especial carinho pela Amazônia. Em Minas Gerais, a Arquidiocese de Mariana agradeceu a Deus pela vida do Santo Padre e seu fecundo pontificado. A Arquidiocese de São Paulo manifestou profundo pesar e convidou o povo de Deus para a missa pelo descanso eterno de Papa Francisco, que será celebrada hoje ao meio-dia na Catedral da Sé. Nós conversamos mais cedo com Dom José Carlos, bispo da Diocese de Caraguatatuba, em São Paulo. Vamos conferir. Estamos vindo de celebrar a Páscoa. Então, na alegria, do aleluia, da ressurreição de Cristo, evidentemente que nos choca uma imediata notícia da morte, justamente no início da oitava da Páscoa, a notícia do falecimento do Papa Francisco. O que a gente pode de imediato pensar é que o Papa Francisco foi um dom extraordinário para a Igreja. Um Papa nem um pouco ligado a muitos protocolos, a muitas cerimônias, mas sim ao essencial. Sempre ao essencial, que é o coração do Evangelho, da mensagem de Cristo, e procurou transmitir a nós esta simplicidade. E eu agradeço muito também a Deus e ao Papa, porque assim que ele foi nomeado o Papa, no dia 13 de março de 2013, no mês de junho seguinte, ele fez uma das primeiras nomeações para o Brasil, foi a minha, aqui como bispo diocesano de Caraguatatuba. De São Paulo, Aline Mércio, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Aline. Padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova, manifestou pesar pela morte do Santo Padre e pediu orações pela Igreja. Acompanhe. No começo deste dia, recebemos a triste notícia do falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco. Em nome de toda a família Canção Nova, expresso minhas condolências, mas também convido a todos a orar que o Santo Padre, o Papa Francisco, seja plenamente feliz na glória de Deus, possa ser abraçado pelo bom pastor que é Jesus. E também peço a todos oração pela Igreja, que nas próximas semanas irá viver esse momento dos funerais do Santo Padre e depois a reunião do Colégio Cardinalício para a eleição do novo Romano Pontífice. Oremos pela Santa Igreja, pela nossa Igreja, para que nesses momentos de dor, de sofrimento, também seja consolada, guiada pelo Divino Espírito Santo. A Canção Nova, com todo o seu jornalismo, certamente fará cobertura para que você possa se inteirar dos acontecimentos dos próximos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a Santa Igreja. A missa de sufrágio do Papa Francisco será às 19h em Roma, 14h aqui no Brasil. A cerimônia será na Basílica São João de Latrão. A deposição do corpo de Francisco no caixão será na sequência, em cerimônia privada na capela da Casa Santa Marta. Em razão do falecimento do Papa Francisco, o Vaticano informou que o rito de canonização do beato Carlo Acutis, previsto para domingo, dia 27, foi suspenso e também as atividades do Jubileu dos Adolescentes foram canceladas. Nascido em 17 de dezembro de 1936, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco lutou bravamente contra uma doença pulmonar
Ficou internado por quase 40 dias e recebeu alta em 23 de março. Seus últimos dias foram na Casa Santa Marta. Ainda frágil e com dificuldades para falar, o pontífice fez algumas aparições públicas e abençoou fiéis. Acompanhe a reportagem que conta um pouco da história do primeiro Papa latino-americano. Francisco da Misericórdia. Francisco do acolhimento e da ternura. Francisco da amizade. O coração vibrava ao encontrar um amigo, fosse este um papa ou um fiel amigo do passado no meio da multidão. Um profeta em favor do meio ambiente. Rinnovo il mio appello ai responsabili delle nazioni perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti. Francisco que repudiou a violência e se solidarizou com familiares das vítimas de barbáries. O Papa argentino fez história na sucessão da cadeira de Pedro como o primeiro pontífice latino-americano. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Simplicidade era uma de suas marcas. Como arcebispo de Buenos Aires, na Argentina, escolheu morar sozinho em um pequeno quarto no prédio da Cúria e preparar o próprio jantar. Andava de metrô, ônibus e, quando precisava de avião, ia na classe econômica. Não era adepto à televisão, gostava de caminhar pela cidade e tomar café com os sacerdotes. Francisco, do esporte, o pontífice não escondia seu apreço pelo time argentino do San Lorenzo, de Buenos Aires, e por diversas vezes acolheu equipes de esporte, abençoou atletas e incentivou a prática. Francisco dos Inúmeros Santos reconheceu a santidade de centenas de pessoas entre religiosos e leigos, tornando-se um dos papas com maior número de canonizações da história da Igreja, lista que contém inclusive a brasileira Santa Dulce dos Pobres. Francisco dos Migrantes e Refugiados. Soube a partir de seus pais a importância de ser acolhido em outra pátria. Nasceu na capital argentina em 17 de dezembro de 1936, filho de emigrantes italianos. Seu pai Mário era contabilista e a mãe Regina, dona de casa, cuidava da educação dos 5 filhos. Depois de concluir o curso técnico em Química, optou pelo caminho do sacerdócio. Aos 21 anos, ingressou no noviciado da Companhia de Jesus e, aos 33, foi ordenado sacerdote. De 1973 a 2008, foi mestre de noviços, professor de teologia, provincial dos jesuítas da Argentina, bispo, arcebispo primaz, cardeal. Foi também presidente da Conferência dos Bispos da Argentina e participou do conclave que elegeu Bento XVI em 2005. Em 2013, foi escolhido pelo Colégio Cardinalício para ocupar a Cátedra de Pedro. Demonstrou desde o primeiro momento a humildade dos que reconhecem ser dependentes da graça de Deus. Antes de abençoar os fiéis, pediu que todos rezassem por ele. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Como Papa, continuou fiel ao estilo simples, ao recusar a residência apostólica e preferir morar na Casa Santa Marta, uma residência mais simples dentro do Vaticano, onde poderia fazer as refeições e ter convívio com outros clérigos. Na capela, celebrava a Santa Missa todos os dias para os funcionários do Vaticano.
tinha pela frente uma grande missão: realizar a tão esperada reforma da Cúria Romana. E após 9 anos de elaboração, a Constituição Apostólica Predicate Evangelho entrou em vigor em 5 de junho de 2022 e trouxe as modificações para a organização interna do Vaticano, que ajuda o Papa a governar a Igreja. Francisco, com seu testemunho, voltou ainda mais o olhar da Igreja para os pobres e marginalizados. Fez refeições com moradores de rua, criou o Dia Mundial dos Pobres, lavou pés de detentos, pediu um acolhimento dos jovens para com os idosos e mostrou que todos precisam de amor. Nós ficamos por aqui, mas todas as informações sobre o falecimento do Papa Francisco você acompanha ao longo da nossa programação e às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Como disse Padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova, rezemos pela alma do Papa Francisco e pela Santa Igreja. Nós ficamos por aqui, mas agora nós seguimos, a nossa programação segue direto de Brasília, onde será realizada uma missa promovida aí pela Nunciatura Apostólica.